E aí, pessoal, tudo bom com vocês? No meu último vídeo, eu comentei um pouco sobre reaproveitamento de código, como que a gente faz o reaproveitamento em processos de formulário, em processos de workflow, como criar uma widget para jogar bibliotecas de JavaScript de front-end, né, para você reaproveitar em outros lugares. E ficou muito legal. Confere aqui ou aqui, eu não sei exatamente onde que fica o card, tô me reacostumando a gravar vídeos, mas faltou falar de uma coisa que eu uso muito. Adoro reaproveitamento de código usando datasets. Então esse vídeo aqui vai ser específico para tentar mostrar o que a gente consegue fazer com datasets para a gente reaproveitar muito código. Aproveitando para não ter que ficar explicando do zero como que é o dataset, eu recomendo muito assistir o vídeo do Jorge Brigliadori, acho que é isso assim que pronuncia. Eu vou deixar o cardzinho aqui também, eu aqui mostrando o vídeo, vou deixar também na descrição aqui para vocês acessarem. Ele fala muito bem sobre datasets, desde o simples até o dataset jornalizado. Assiste lá se você não é muito acostumado com datasets. Depois volta aqui para ver como que funciona na prática reaproveitamento de código com ele. Começando então pelos datasets jornalizados, porque eu quero mostrar para vocês muitas outras opções para a gente trabalhar com eles no futuro. A gente pensa muito em dataset jornalizado só para isso, para criar uma tabelinha no Fluig e fazer a sincronização dela com algum web service, alguma API RESTful. Normal, a gente usa muito mesmo para isso, mas eu quero mostrar novas opções para vocês. Só quero salientar aqui um pouquinho para que serve o setKey e o addIndex. SetKey está definindo a chave primária dessa tabela. São essas chaves que vão informar para o Fluig que aquilo dali é um dado único e, de acordo com isso, ele vai definir se ele vai atualizar ou adicionar essa linha na tabela. Para isso que serve o setKey. Enquanto que o addIndex indica índices na tabela para melhorar a pesquisa. Então aqui nesse caso, por que eu fiz assim? O ID IBGE, ele é único, só existe ele. Eu não precisaria colocar aqui nenhum outro campo para fazer uma chave composta. Porém, quando eu for fazer os filtros nesse dataset, normalmente lá no formulário usando o campo zoom, eu vou aplicar o filtro em cima da UF. Então aqui eu estou otimizando a consulta. Pensando em algumas situações que você não vai ter esse add or update. Porque não convém. Por exemplo, aqui eu tenho um que fica buscando no meu RP, né, no RM, os funcionários que estão ativos. Nessa situação, eu tenho poucos funcionários, não são demais. Para mim, compensa a gente chegar lá e deletar os antigos que estão no Fluig. Então, numa situação dessa, antes de começar a fazer tudo, né, se tiver usuário retornado, né, porque às vezes pode estar com algum defeito, o web service não me retornou nada, eu cancelo, não faço nada. Eu limpo o dataset, a tabela que já existe, para depois adicionar. Então, esse limpar aqui nada mais é do que fazer um for nele, né? Então, eu pego todos os registros que já existem naquele dataset, aí eu faço um for nele fazendo o delete row. Agora, vamos para a parte que eu queria conversar com vocês. Jobs. A gente pode pensar em usar dataset para fazer jobs no nosso Fluig, fazer ações automatizadas todos os dias. Eu tenho um job para sincronizar meus usuários do nosso RP com o Fluig. Então, aqui no Fluig eu criei uma tabela. Essa tabela vai me servir para quê? Para ser um log do que aconteceu. Então, todo dia vai executar esse dataset aqui uma ou duas vezes, a gente define. E de acordo com o que for executado, eu vou salvar. Então, por exemplo, o login fulano foi ativado hoje. Então você vai conseguir depois fazer um get dataset. Ele vai retornar um histórico de tudo que aconteceu. Show, né? Então a gente vem nessa questão do last sync date. O que ele é? Nada mais é do que um timestamp em milissegundos, que é como o JavaScript trabalha, da última vez que ele foi executado. Então aqui você tem que tomar muito cuidado, porque toda vez que você exportar este dataset para o Fluig, ele vai zerar este daqui. E com isso você vai ter uma data de 1º de janeiro de 1970. Pensa bem em que tipo de tratativa você vai fazer para quando você exportar. Precisei mudar a lógica do dataset, fiz um export dele. Esse aqui vai zerar. Você vai executar de novo esse dataset desde 1970. Então aqui no meu caso, eu simplesmente dou um return. Eu não quero. Mas eu poderia fazer assim, não, quando esse aqui está zerado, considera que o last sync date vai ser 1 ano atrás. Eu estou usando para fazer qual foi a data da última execução. Estou formatando ela,
neste formato aqui, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, que é como eu vou mandar para a consulta SQL que está lá no meu ERP. Executo a função para remover os usuários demitidos e depois para adicionar os funcionários novos. Na remoção de funcionário, vou executar a consulta que me traz os funcionários demitidos desde a última execução desse dataset. Vou tentar remover eles usando o serviço de desativar o usuário. Esse serviço de desativar o usuário, se ele for bem executado, eu vou salvar no nosso log, né, que é a tabela do dataset, informando, o login X foi inativado hoje. Quando o usuário tem tarefa pendente, ele não pode ser inativado, então ele joga uma exceção. Trata essa exceção, eu pego a informação do que aconteceu, vou montar um e-mail de notificação para os responsáveis, geralmente o nosso Service Desk, talvez o gerente, mas normalmente é só o Service Desk. Se o erro da mensagem foi que existem tarefas pendentes, opa, show, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todas as atividades pendentes desse usuário dentro do e-mail e vou disparar. Não foi isso daqui, foi outra coisa. Então eu vou mandar só dizendo qual foi o erro de mensagem, né? O erro que disparou para o pessoal do service. Então você viu que eu tenho um job que o meu Fluig executa 1, 2 vezes por dia, na qual ele vai tentar inativar os usuários que foram demitidos e inserir os usuários novos. É uma forma bem diferente de pensar só em ficar atualizando uma tabelinha com dados de API, certo? Eu tenho aqui um tratamento de CNH. Aqui a gente tem um sistema de frota dentro do nosso Fluig e a gente cadastra motoristas que podem pegar carros. Porém, a gente tem que validar diariamente se esse motorista está com a CNH ativa ou não. Então eu tenho esse job que todo dia vai lá no formulário de CNH, busca todas elas para ter uma data de validade. De acordo com a data de validade, eu valido. Se ela está vencida há mais de um mês, eu vou inativar essa CNH no nosso formulário, para não poder mais usar esse motorista. Vou colocar o histórico dizendo que foi inativado hoje e ainda vou disparar a notificação para o motorista e para os gestores da frota dizendo, tá inativo esse motorista. Mas a CNH não está vencida há mais de 30 dias. Ótimo. A gente envia um e-mail para o motorista dizendo para ele providenciar a nova CNH, marco ele como notificado para não ficar notificando todo dia e notifico os gestores. Essa notificação de gestores, para não ficar mandando muito e-mail para o gestor, o que eu fiz? Eu fiz uma notificação personalizada. Então, no Fluig, no sininho, aparece um sininho para os gestores dizendo, tem CNH vencida. Mas eu não fico enchendo a caixa de e-mail deles com isso. Caso vocês tenham curiosidade de como fazer isso daqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu blog, na qual eu ensino passo a passo como fazer notificação personalizada no Fluig. Outra coisa que a gente tem no Fluig, que eu uso muito o dataset, é para filtrar dados, trazer os dados mais corretos possíveis para um Zoom ou para algum outro lugar que a gente precisa utilizar. Quando eu vou indicar, eu quero pegar os motoristas disponíveis no período para reservar o carro para ele. Então eu vou lá no meu formulário de solicitação de veículo e falo, eu quero o veículo do dia 20 ao dia 25. Aí eu tenho que mostrar um zoom dizendo quais são os motoristas que você quer, para qual motorista você vai pegar. Em vez de simplesmente pegar e buscar lá do formulário de CNH, eu tenho um filtro, um dataset, quais são as CNHs disponíveis. Primeiramente, o dataset ele vai receber a data inicial e a data final, ou seja, a data de saída do veículo e a data de retorno. Vai procurar quais são as CNHs válidas. Opa, mas o que é isso? CNH válida eu passo a data, certo? De saída e retorno, vou lá no formulário, pego somente as CNHs que estão ativas e depois eu faço uma validação para saber essa CNH ainda vai estar ativa na data informada. Depois disso, eu vou pegar e vou validar se existe reserva para essa CNH nesse período. E aí sim, eu vou trazer para o Zoom somente os motoristas que não têm reserva nesse período. Do mesmo jeito, eu tenho que fazer essa mesma validação para os veículos. Então, na hora que eu vou escolher um veículo, eu tenho que consultar se o veículo está livre naquela época, não tem reserva para ele, e muito importante, a categoria do veículo. Eu não posso entregar um veículo categoria C para um motorista cuja CNH é categoria B. Então você viu que assim,
A gente pode usar datasets para filtrar muita informação. Você vai fazer muito isso de usar um dataset e consultar outro dataset para pegar informações refinadas. E aí o dataset primeiro que você usou, ele vai ser usado no Zoom, em algum outro lugar. E essa parte de usar os jobs, né, o dataset jornalizado, para executar jobs no seu Fluig, vai ajudar muito você no futuro. Calma, calma, que o vídeo está grande, mas já está acabando, tá? Já foi mais da metade. Agora sim eu quero mostrar para vocês a parte de reaproveitamento, como que eu faço para ter menos trabalho, né? Ter que ficar redigitando o código toda hora. Então, bora lá para o Fluig e para o código-fonte para eu mostrar para vocês. Então vamos começar com um padrãozinho de widget aqui, só para facilitar e a gente avançar. Então, por exemplo, eu tenho uma widget que nada mais faz do que cadastrar agências de postagem. Tá? Então aqui eu tenho a agência, eu tenho aqui todo o controle de formulário com ela, quando que eu salvei as informações, eu clico em salvar. Normalmente você vai fazer isso usando algum web service. Você vai usar um SOAP para salvar os dados da agência em um formulário, alguma coisa assim. Para a gente poder usar o SOAP, a gente precisa de um usuário e senha. Você vai ficar armazenando esse usuário e senha no seu Fluig como? Todo dataset você vai colocar esse usuário e senha. O que eu tenho por padrão de fazer? Eu crio formulários, tá? Então aqui no formulário, por exemplo, eu tenho um formulário chamado Web Service, no qual eu salvo qual que é o nome do meu serviço, qual que é o usuário de mim, qual que é a senha. Depois eu vou entrar com um detalhe aqui nessa parte de senha que vai ser bem legal para vocês. Então, todo lugar que eu precisar de um usuário e senha para usar o Web Service do próprio Fluig, em vez de eu deixar isso fixo no código-fonte, eu deixo num formulário. Então, lá no ambiente de homologação, eu posso ter um usuário e senha, no ambiente de produção ter outro. E aí, na hora de programar, eu não me preocupo com nada. O que eu faço no código-fonte é usar o dataset desse formulário, pegar essas informações e usar no dataset que executa o XML. Outra coisa, a widget, no caso, eu estou salvando um formulário nela, que são agências de expedição. Quando eu tenho algum processo que possui vários formulários, um dependente do outro, eu gosto de agrupar todos num só. Então eu tenho aqui um processo de expedição de documentos, dentro dele eu tenho as agências e tenho a solicitação. Quando eu quero salvar dados aqui, eu preciso, em algum momento no meu SOAP, informar qual que é a pasta pai disso, ou seja, isso daqui. Eu já vi muita gente deixando esse código fixo na widget e no código-fonte. E é aquele mesmo problema. Você tem na homologação um código fixo, depois quando você for para a produção, você vai ter que ficar editando, né? Não dá. O widget já tem por padrão essa informação para você trabalhar nela. Então, na hora que você vem aqui em editar página, ó lá, expedições ID da pasta de formulário. Aqui eu falo qual que é a pasta. Então, quando eu estou lá no ambiente de homologação, eu coloquei a widget na minha página, eu vou falar, ó, aqui no ambiente de homologação é a pasta 20. Mas lá na produção vai ser a pasta 9. Faço isso na hora que eu estou configurando a widget. Isso é muito fácil de fazer. Aqui, no arquivo de edição, você tem que vir aqui, ó, fazer o assign, né, do FTL, para dizer, ó, você vai pegar um folder ID que vai buscar do folder ID. E isso daqui você está passando na hora de instanciar. Tanto no edit quanto no view, vai ser a mesma coisa. Você está criando os parâmetros, buscando da variável folder ID que está no seu free marker, né, no FTL, e aí você tem que jogar ele para dentro da instância dessa widget. Na widget, então, no edit, eu tenho aqui o input, eu estou gravando o folder ID, e lá na widget em si, no JavaScript dela, eu tenho aqui, ó, um save settings. Isso aqui tem na documentação do Fluig, tá? Recomendo muito vocês usarem. Então aqui eu simplesmente estou usando a própria documentação do Fluig para atualizar as preferências, e aqui eu estou salvando. E como eu estou fazendo a instanciação dele aqui, ele é um parâmetro que existe, então você consegue consultar o folder ID em qualquer lugar, folder ID. Então, ó, tá vendo aqui? Aqui eu gosto de criar uns elementos para salvar, fica mais fácil para ter um autocomplete depois com cada tipo, tá? Mas, ó, eu usei simplesmente this folder ID. E com isso daqui eu vou usar em outros lugares. Datasets para interagir com os services do Fluig e outros serviços. Normalmente, você pode pegar algumas widgets que na própria widget você vai ver a chamada
do XML. Então você vai ter no JavaScript aqui do front-end aquele XML grandão, você vai estar colocando usuário e senha do serviço aqui na frente, muito inseguro. O que que eu faço nessas situações? Então aqui a minha agência expedição, eu não faço o XML direto aqui. Aqui tem o HTML, que é para exibir, né, modalzinho. Então na hora que eu clico aqui, dali é só o HTML. Para fazer edição e adição de agência, eu tenho aqui um submit form. Nesse submit form eu vou tratar se é uma adição ou não, mas ó, eu estou pegando aqui os fields, ou seja, tudo que está no formulário, tá vendo? Eu estou usando dataset. Olha lá, dataset, nome, e-mail, endereço, cartão postagem. Reconheço que fica mais difícil assim, é mais chato do que fazer no XML, porém muito mais seguro. Em algum momento eu vou pegar e vou ver, existe um documento ID no formulário? Se existe, eu sei que eu estou fazendo uma edição, senão vai ser uma adição. E aí eu vou lá e chamo o meu getDataset. Aqui eu estou chamando desse jeito dataset porque eu não gosto do Dataset Factory do jeito que ele trabalha. Então essa minha getDataset, ela chama a Dataset Factory, chamando ela da forma de callback, só que em vez de usar callbacks, eu estou usando promises. Então eu estou chamando o dataset, que eu já informei lá, que é o ou edita ou adiciona, e ele faz toda a tratativa para mim e me retorna as informações. Então, o dataset de adicionar, ele em back-end, olha só que legal, ele em back-end vai lá, consulta o usuário e senha, então em nenhum momento você joga essa informação na widget, no front do usuário, que qualquer usuário poderia apertar um F12 no navegador e ver essa informação. E aqui eu tenho toda a tratativa usando ele e fazendo todo o lance de usar o SM Card Service, instanciando o card DTO para fazer os campos do formulário. É um pouco mais chato, o XML seria muito mais simples. Porém, lá na frente aqui do Fluig, olha que interessante. Eu posso vir aqui dar um F12. Em nenhum lugar aqui do network você vai ver tramitando informação de usuário e senha do meu web service. Na hora que eu fizer uma edição, o que você vai ver? Você só vai ver eu chamando um dataset. E esse dataset, eu estou chamando, ele já está levando a credencial minha, do usuário que está logado para frente. Então, com isso daqui, eu vou conseguir saber quem foi o usuário que editou, fazer permissionamento, tudo o que precisa no dataset. Em nenhum momento eu vou estar expondo credenciais. É um pouco mais chato, porém, a segurança compensa. Então, você vê que eu estou usando um dataset para interagir com o meu web service. Por que eu gosto de fazer em dataset? Eu tenho aqui um sistema chamado Docflow, que ele basicamente é como se fosse nosso repositório de processo, de arquivo. Então, muita coisa que eu faço no Fluig, no final eu tenho que jogar lá para o Docflow, criar um processo nesse Docflow para armazenar, para ser um histórico. Então, imagina assim, eu tenho pelo menos uns 5, 6 processos que utilizam Docflow para isso. Em vez de eu pegar nas atividades de serviço de cada processo, fazer tudo do zero, o que eu faço? Eu fiz datasets que fazem essa interação com o Docflow. Então, eu tenho um dataset que faz a autorização do Docflow, ou seja, ele vai lá e faz um login no Docflow e me retorna um token de autenticação. Esse token eu vou usar em outros datasets para continuar o procedimento lá. Então, ó, eu tenho aqui um dataset para criar um processo no Docflow. Esse dataset ele vai receber as constraints com os valores de cada coisa, certo? Então, isso daqui é o que eu vou mandar no web service, na API do Docflow. Fiz a autenticação, o dataset vai lá, executa tudo o que precisa e depois ele me retorna se deu certo, se deu errado, qual foi o protocolo. A mesma coisa para enviar os anexos. Esse enviar anexo, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um arquivo que está no GED do Fluig e tramitando ele lá para o Docflow. Então, a mesma coisa, ele faz aqui toda a tratativa, se tem os documentos, se não tem, se está faltando, informa todos os campos que é obrigatórios, aqui dispara um throw lá na atividade de serviço do processo. Se o token está vazio, beleza, eu autentico no Docflow pegando um novo token. Se continua vazio porque deu erro, dispara o erro. Ok. Faz a tratativa, pega o arquivo do Fluig, faz toda a tratativa de buscar o base 64 do arquivo no Fluig ou
Aqui no caso eu estou usando o byte array, porque como o Docflow aceita, ele espera que eu mande o arquivo em binário. Ó, faço a tramitação, o envio do anexo, e no final ele me retorna se deu tudo certo ou não. Eu estou usando dataset para fazer uma interação com o web service externo, né, com a API externa, e isso daqui eu vou reutilizar em vários processos. Como eu falei, aqui a gente precisa, né, mandar para esse Docflow em quase todo o processo que eu faço alguma contratação, algum aditivo de contrato, eu preciso deixar lá nesse sistema essa informação. Com alguns datasets, eu estou reaproveitando o código em 6, 7, dezenas de processos. Uma situação que eu tenho aqui também são, em alguns casos, eu preciso fazer uma regra de anexo dinâmica. Por exemplo, eu tenho uma atividade que ela tem 2 fluxos diferentes que ela pode seguir. Em um fluxo, eu não sou obrigado a anexar nada nessa atividade, mas neste fluxo, eu preciso que essa atividade tenha um anexo. O Fluig não permite fazer isso por padrão. Eu não consigo, no Fluig, fazer uma regra de anexo assim dinâmica. Em vez de todo o processo criar um evento before state entry validando que a próxima atividade é a atividade X e fazer todo o cálculo para saber se foi anexado ou não alguma coisa na atividade corrente, eu fiz um dataset. Então, esse dataset eu passo para ele um instance ID do processo e o número da atividade. Ele vai fazer toda a validação, se tem ou não anexo inserido ali naquele momento, e me retorna true ou false nessa coluna. Agora lá no Before State Entry, simplesmente consulto esse dataset passando essas informações. Em algumas situações, por exemplo, essa daqui, eu estou criando um dataset para fazer algo que o próprio Fluig não consegue fazer por padrão. Na minha home do Fluig, eu tenho geralmente links rápidos, que eu determino esses links de acordo com o grupo daquela pessoa, as permissões que ela tem. Por padrão não tem, né? Não tem uma widget que eu consiga chegar no Fluig e falar, ó, coloca esses links aqui. No máximo tem quais são os seus processos favoritos, quais são os documentos favoritos. Aqui não. Aqui eu tenho um conjunto de páginas que eu tenho no Fluig e de acordo com as regras que eu já estabeleci, eu vou lá e crio, ó, ele tem permissão para o portal de reunião de Rex. Ele é funcionário estagiário, ele pode ver saldo de contrato. E eu vou fazendo isso. Eu simplesmente jogo essa widget na home e toda vez que o usuário entra na home, ele vai ter um acesso rápido, um menu rápido de todos os links mais usados que ele pode ir. Para quem pensar, o Fluig, eu vou só consultar dados, né? A gente pode mandar arquivo. Eu posso pegar arquivos no arquivo externo, de um serviço externo. Aqui eu tenho um servidor que eu criei para agilizar a minha vida fazendo arquivos em Word, Excel. Em vez de eu ter que quebrar a cabeça fazendo tudo isso no próprio Fluig, tendo que reaprender Java para fazer um monte de coisa, eu já tenho uma linguagem que eu domino muito mais e ela tem várias bibliotecas que me permitem trabalhar até com Word e Excel. Então o que eu fiz? Eu tenho esse dataset bem simplificado, no qual eu passo para ele o nome do serviço, ou seja, qual serviço PHP no caso, né, que ele vai chamar, o tipo do arquivo que eu estou esperando. Porque se eu mando para aquele serviço, falo, ó, estou esperando que venha um Excel e vem um PDF, alguma coisa está errada. Pego as credenciais daqueles mesmo jeito que eu já ensinei de fazer credencial do web service, chamo o PHP e com ele eu faço o download do arquivo em byte mesmo, e esse byte eu vou utilizar posteriormente para salvar em algum lugar. Eu posso salvar como um anexo, eu posso salvar de alguma forma, mas você viu que o Fluig mesmo, olha lá, eu estou retornando o dataset como byte. Enquanto eu estou trabalhando ali no back-end do Fluig, eu não sou obrigado a trabalhar só com string, não. Eu posso colocar objetos Java dentro do dataset. Na hora que eu exibo esse dataset no navegador, alguma coisa, aí o Java, por padrão, ele vai chamar o toString, né, o método daquele objeto, para tentar converter para string. Mas você pode tramitar byte nele. E esse file download aqui, normalmente onde que eu vou usar? Numa atividade de serviço. Eu vou fazer minha atividade de serviço, consultar esse servidor externo, falar, ó, traz para mim o arquivo Excel da planilha do RM. Ele vai montar essa planilha Excel lá, vai me retornar como um byte, eu vou pegar esse byte
e vou jogar ou para o navegador para ele fazer o download, ou vou pegar isso daqui na atividade de serviço de um processo e vou salvar como um anexo dentro daquele processo. Na comunidade, há um tempo atrás, o Sérgio, eu não lembro quem foi a pessoa inicial que postou isso, mas depois o Sérgio fez um dataset de mandar e-mail pelo Fluig com anexo, porque o Fluig não permite isso. Então eu simplesmente peguei aquele dataset que ele fez, está no repositório dele no GitHub, depois eu dou uma procurada e coloco aqui na descrição do vídeo. Simplesmente é um dataset no qual eu mando algumas informações, sempre via constraint para ele. Então, o assunto, conteúdo, para quem que é, eu posso ter as cópias, cópia oculta, para quem que vai responder, e os anexos. Eu posso mandar os anexos indicando que é um ID dentro do Fluig, para ele colocar um anexo que já está no GED. Ele tem aqui, ó, como que ele faz para pegar lá no GED. Também tem a opção de você mandar como um Base64, alguma outra forma do tipo. Fizemos um dataset para permitir disparar e-mails com anexo. E aí, claro, para disparar esse e-mail, eu preciso fornecer as credenciais do e-mail. Como que vai colocar a credencial? Você vai colocar a credencial do e-mail direto aqui no código-fonte? Não, né? Ou você vai pegar essa credencial e salvar no formulário, igual eu já mostrei para vocês, ou, aqui no meu caso, eu estou usando um dataset que eu fiz, que consulta no banco de dados do Fluig, e no banco de dados ele pega as credenciais de e-mail. Então nem preciso me preocupar em salvar em algum outro lugar. Eu já estou pegando tudo direto do banco de dados do Fluig. E aí vamos para a última etapa. E aí acabou. Aqui eu ensinei vocês a fazer os documentos, né? A salvar. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um formulário com os serviços web services que eu vou utilizar em diversos lugares. Esse daqui está bem simples, ele só está com usuário sem o nome do serviço para eu procurar no dataset. Eu tenho também, geralmente, um de parâmetros, porque às vezes tem parâmetros que vão ser diferentes em determinados lugares. Eu posso indicar que aqui em produção uma pasta X é o ID 5 e lá em homologação é outro ID. E eu não vou estar utilizando isso numa widget, ou seja, não tem onde eu salvar essa informação. Eu vou estar usando direto num dataset. Então eu crio aqui no parâmetro. Aqui é bem simples, eu fiz, ó, é só uma descrição, qual que é o nome e qual que é o valor. Mas qual que é o problema de isso daqui, ó? Esse aqui eu fiz bem simplório, só para mostrar para vocês. Se eu mandar editar e vir aqui no inspecionar, vocês podem ver que eu estou mostrando a senha diretamente ali. Olha lá, senha admin. Isso aqui é uma insegurança. Você está salvando no seu dataset, no seu servidor, no banco de dados, uma senha plain text. Qualquer um que tiver um acesso ali ou consultar esse dataset aqui de formulário vai ter acesso a isso. Então, nessas situações, você pode trabalhar um pouquinho mais de camada de segurança. Por exemplo, eu fiz um dataset que eu passo para ele um valor e qual que é a ação que eu quero. Pode ser encriptar ou decriptar. Então, eu simplesmente venho aqui, tenho toda uma função para gerar uma chave. Aqui, outro detalhe, você viu que eu estou usando uma senha em um salt e eu deixei ela fixa aqui para demonstrar para vocês. Isso daqui, o ideal é salvar de outra forma. Vocês podem deixar isso daqui salvo no banco, e aí são N formas. Mas o ideal é isso. Fiz aqui a senha e o salt para gerar uma chave. Tem a parte de encriptar e tem a parte de fazer o decrypt. E o que seria o correto? Aqui neste formulário eu tenho um evento que na hora que eu vou salvar essa senha, antes de salvar ela no banco, eu faça a criptografia dela e salve criptografada. E na hora que eu for consultar em algum outro lugar, eu vou lá, uso o dataset para pegar essa senha criptografada e uso esse decrypt para finalmente extrair a senha correta. E assim a gente tem um grande avanço de segurança ao salvar essas informações de web services e outros dados no Fluig. E finalmente terminamos. Muito conteúdo, muita coisa. E isso que eu só mostrei os itens, né? Eu quase não fiz na prática, justamente porque eu sabia que ia ficar um conteúdo muito comprido, tá? Mas é assim, se em algum momento vocês falarem,
Explica melhor como que você fez esse dataset, em que situação que dá para usar aquilo. Faz aí na prática para a gente alguma coisinha. Comenta aí que a gente faz, tá? É que realmente eu só quis fazer um superficial de tudo que eu me acostumei a utilizar no Fluig para tentar deixar a coisa mais prática e mais reutilizável. É isso aí, um abraço para todos e até a próxima.